Olá, eu sou o pastor Leonardo, eu sou professor do Mundo Bíblico e antes de mais nada eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu, para curtir e compartilhar, para que cada vez mais esse conteúdo possa abençoar mais e mais pessoas. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que é muito recorrente. A gente vê que cada vez mais as pessoas buscam no YouTube, buscam na internet como serem cheios do Espírito Santo. Afinal, tem uma regra, afinal, tem um jeito específico para a gente conseguir ser cheio do Espírito Santo. Infelizmente, parte da mentalidade das pessoas ainda está muito preso no como fazer, como se algum tipo de... Os 7 passos para você ser cheio do Espírito Santo, as 5 fórmulas, os 5 segredos que você tem que saber se você quiser ser cheio do Espírito Santo. O problema é exatamente esse. Porque muitas vezes as pessoas ainda estão querendo trabalhar de uma forma mecânica ou técnica para conseguir chegar nesse lugar. João 14, a gente vê desde o versículo 12 até o versículo 17 uma ideia muito importante para a gente começar a nossa conversa. Eu vou pegar o finalzinho desse texto. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O primeiro problema que a gente precisa entender e resolver é justamente esse. As pessoas que estão fora de Deus, eles não veem o Espírito Santo e não conhecem o Espírito Santo. Então, não tem como ensinar para uma pessoa que ainda não foi resgatada, renovada no seu Espírito, não tem como falar para essa pessoa como ela ser cheia do Espírito Santo, porque ela não vê e ela não conhece o Espírito Santo. Então, esse tipo de conversa é simplesmente estéril. Agora, para o cristão, a primeira informação, o primeiro ponto de partida para essa pessoa, se você realmente já tem Jesus na sua vida, o João está falando que vocês já conhecem Ele, porque Ele já habita em vocês. Então, esse é o ponto de partida. Se alguém ainda não é nova criatura, não consegue ver e não conhece, então esse assunto não vai fazer o menor sentido. Agora, se você já conhece a Cristo, você já conhece Ele necessariamente. E é sobre aumentar essa relação, é sobre conhecer ou aprofundar o conhecimento que você tem do Espírito na sua vida. No versículo 26, do mesmo capítulo de João 14, né? Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo que eu lhe disse. Então, existe uma relação com o Espírito Santo de aprendizado. O Espírito Santo é aquele que me ensina. De todas as formas, se eu quero estar cheio do Espírito Santo, eu preciso, então, ter um coração de aluno. Eu preciso ser alguém ensinável. Eu já recebi o Espírito Santo, ele já habita em mim, mas se eu quero aprofundar nessa relação, eu preciso desenvolver o meu coração de discípulo para que ele ensine aquilo que eu preciso aprender. Então, o primeiro objetivo da vinda do Espírito Santo, e a gente vê nessa primeira geração, no meio dos apóstolos, era para consolar e convencer. Então, essa é a primeira experiência do Espírito Santo na vida da gente. Convencer a gente dos pecados, convencer a gente da nossa justiça própria. E eu acho muito importante isso, porque mergulhar no Espírito Santo necessariamente é mergulhar nessa realidade de consolo e de convencimento. E é um problema muito grande para a nossa geração, porque quando a gente pensa no Espírito Santo, a gente pensa muitas vezes como simplesmente um facilitador. O Espírito Santo é alguém que nos convence. Nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo. E a gente está quase que o tempo todo, quando a gente está orando, quando a gente está louvando, quando a gente está se relacionando, nos discipulados, quase que o tempo todo da nossa relação, a gente está tentando convencer Deus, a gente está tentando convencer as pessoas, a gente está tentando convencer a gente mesmo. E o problema é que a parte dessa relação, que é muito essencial, é sobre estar na dependência de uma forma suficiente para que ele te convença.
você não vai conseguir se aprofundar no Espírito Santo se parte da sua relação com ele não é uma relação de se deixar ser convencido por ele. Quem você vai experimentar? Quem você vai ver do seu lado que realmente você percebe uma marca digital do Espírito Santo? É gente que tem um coração submisso, é alguém que tem um coração contrito o suficiente para se deixar convencer. O problema é que muitas vezes dentro das nossas igrejas a gente tem pessoas com dons, habilidades diversas, mas com baixa capacidade ou com baixo interesse de se deixar ser convencido pelo Espírito Santo. Então, de forma que se você não é alguém que se deixa convencer, ou ainda, se você é alguém que não tem experiência de ser consolado, dificilmente você vai ter essa sensação de plenitude, de estar mergulhando, de estar transbordando nessa relação. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Então, como ser cheio do Espírito Santo é como ser cheio de uma pessoa. E se eu perguntasse para você, como que você pode ser cheio de alguém? Tem um sentido positivo e um sentido negativo, né? Você pode ser cheio no sentido de que aquela pessoa impregna você, ela enche você, isso te faz muito bem, ou você está cheio daquela pessoa, né? De não aguentar mais aquela pessoa. A ideia é de que você se relaciona com o Espírito Santo de uma forma tão profunda, tão íntima, que ele enche você. A grande questão que a gente vai vendo dentro das igrejas, nas redes sociais, sempre aponta na mesma direção. Quando as pessoas pensam em ser cheio do Espírito Santo, a maioria delas estão pensando em dons, a maioria delas estão buscando alguma coisa relacionada com dons. E esse é justamente o problema de não entender a relação com o Espírito Santo, como se o Espírito Santo estivesse na nossa vida para produzir dons. Eu gosto sempre de fazer uma provocação para as pessoas. A Bíblia tem 3 listas de dons, uma do Pai, uma do Filho e uma do Espírito. Então, a relação com Deus precisa extrapolar a ideia de dons. E o que hoje eu queria falar sobre ser cheio do Espírito Santo não é sobre dons. E isso que eu gostaria de que você entendesse. Se você conseguir entender que estar cheio do Espírito Santo vai te levar para um outro lugar, e essa palavra que eu queria que você começasse a relacionar com estar cheio do Espírito Santo é uma palavra muito importante: adoção. Quem está cheio do Espírito Santo, ele tem essa experiência da adoção de uma forma extraordinária. Estar cheio do Espírito Santo é sobre ter uma plenitude de se sentir filho. É a plenitude do sentimento e da relação de paternidade com Deus. Porque sem a relação íntima com o Espírito Santo, Pai, chamar Deus de Pai é uma coisa distante, fria ou mecânica. Romanos 8, 14 e 16 diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, ser filho de Deus é uma exclusividade de quem é guiado pelo Espírito Santo. Se você não tem essa experiência de ser guiado, a filiação é uma coisa que não vai fazer tanto sentido. Lembra que eu comecei lá o texto dizendo: o mundo não conhece, o mundo não vê, mas se você já está em Cristo, você já conhece porque ele habita em você. Então, ser cheio é sobre ter essa experiência aprofundada cada vez mais, porque é o mesmo Espírito que clama, ensina a gente a falar o Abba Pai, né? O próprio Espírito Santo é testemunho dentro do nosso espírito que a gente é filho de Deus. E é importante entender essa relação de adoção quando Paulo usa nesse contexto da sociedade romana, porque existia muitas vezes cidadãos ricos que não tinham filhos e como eles queriam preservar o seu legado, eles muitas vezes adotavam algumas pessoas. E o que acontecia com essas pessoas que eram adotadas por esses milionários antigos, né? As dívidas antigas e as obrigações legais eram saldadas, eles recebiam um novo nome, se tornava herdeiro, obviamente, do que o pai possuía, e o seu pai se tornava responsável por suas dívidas e até dos crimes. E, em contrapartida, esse novo filho tinha a obrigação de honrar e satisfazer o pai. Por isso que a gente tem que levar essa relação sobre a força do Espírito Santo nessa percepção de paternidade. Numa sociedade que se sente tão órfã, numa sociedade onde boa parte de nós não cresceu junto com seus pais, em uma sociedade que a gente tem pais ausentes,
ser cheio do Espírito Santo é uma garantia de continuar sóbrio, de continuar vivo, de continuar inteiro. A força do Espírito Santo precisa ser percebida de uma forma cada vez mais dramática na adoção, na paternidade, porque é muito mais importante você ter essa relação de paternidade resolvida do que uma questão de dons. Você pode estar cheio de dons e ainda se sentir sozinho. Você pode ter todos os dons que colocam lá na lista do texto bíblico e ainda assim se sentir vulnerável, desprotegido, inseguro. E eu afirmo para você, você pode ter todos os dons e ainda não se sentir encaixado no corpo. Querido, eu quero insistir nisso com você. Você pode ter todos os dons que estão lá e ainda assim não se sentir filho. Eu gosto muito da relação que Mateus faz quando Jesus vira para um grupo de pessoas e fala assim: eu não conheço vocês, eu não conheço vocês. E essas pessoas são pessoas que manifestaram dons na vida, mas elas não são conhecidas por Cristo. E isso é justamente essa relação que o Espírito Santo constrói dentro da gente, de paternidade, de filiação, de pertencer. Eu sou alguém que pertenço a Deus. E provavelmente, agora eu vou funcionar como pastor e como psicólogo, talvez a sua preocupação exagerada, desproporcional com dons é justamente para querer se sentir fazendo parte da turma que tem dons junto com você. Parte do seu desejo de buscar dons é só uma necessidade de pertencimento. No dia que você entender isso, o Espírito Santo vai estar começando a falar com você de uma forma profunda e mais real. A gente precisa ser desmascarado. E é só o Espírito Santo que consegue desmascarar a gente. Eu não estou falando que os dons então são desnecessários, não tem importância. Eu estou querendo dizer, eu estou afirmando que boa parte, o movimento que faz as pessoas procurarem dons são os piores possíveis. São carências e são necessidades de se sentir pertencendo a algum grupo. E se essa é a sua motivação para dons, você está buscando a coisa errada pela coisa errada. A única forma de você se sentir cheio e repleto é realmente nessa força da adoção que o Espírito Santo pode produzir na sua vida. Romanos 8, 23, Paulo diz: e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Agora a gente tem uma experiência que legalmente, espiritualmente a gente foi adotado, mas no céu, na sua plenitude, a gente vai ter a experiência da mesa cheia, do sofá, os nossos irmãos, essa relação. Então, a partir do momento que você conhece Cristo, o Espírito Santo começa a agir na sua vida de forma que você tem uma sensação, uma construção de família. O Pai, os muitos filhos reunidos a partir de Jesus Cristo e na unidade do Espírito Santo. Então é esse Espírito Santo que vai produzir esse testemunho de segurança. Como ser cheio do Espírito Santo? Essa pergunta é muito importante porque é só o Espírito Santo que vai produzir esperança na nossa sociedade. E a nossa sociedade é tão ansiosa, que eu sempre vejo assim bastante desconfiado essas buscas, essas procuras, porque uma pessoa ansiosa é justamente uma pessoa que percebe mais as ameaças do que a segurança. E se você olhar para o seu coração, você se sente ameaçado ou mais seguro? E quando a gente conversa com as pessoas, a gente percebe que as pessoas estão tão inseguras. Por que a gente tem uma geração de pastores, líderes tão inseguros assim? Porque ainda não entenderam que de fato significa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo vai produzir gente segura. Por isso que se você não tem esse testemunho de adoção, você não vai ser gente segura, mesmo cheio de experiência, mesmo cheio de dons, porque só o testemunho do Espírito Santo pode produzir você. Mas nesse texto que a gente leu de Romanos, versículo 13, versículo 14, tem essa ideia de só quem é guiado pelo Espírito Santo que é filho. E guiado aqui nesse contexto, de uma forma muito específica, ser guiado é mortificar a nossa carne. Então aqui não é sobre um conselho específico, mas é a ação do Espírito Santo para fazer morrer a nossa carne. E naquilo que que o Espírito Santo faz morrer a nossa carne, a gente começa a ter esse ouvido aberto, essa sensibilidade para perceber e andar com ele, né?
Paulo fala de uma maneira diferente que a gente recebe dois espíritos, ou o espírito de escravidão ou o espírito de adoção. O espírito de escravidão é um espírito que diz assim pra gente: se eu tiver um bom desempenho, eu vou receber. Por que você está falando isso, pastor? Porque quando eu leio os comentários no YouTube, eu vejo coisas do tipo: quando eu estiver cheio dos dons, aí eu vou poder pregar o evangelho. Quando eu estiver cheio dos dons, aí eu vou poder isso. Quando eu estiver cheio dos dons, aí eu vou poder isso. E esse problema é sério, porque isso é raciocínio de escravo. E é isso que eu quero desmascarar na sua vida hoje. Quando você começa a pensar que se você fizer isso, se você se desempenhar, se você chegar lá, aí você vai conseguir o seu salário espiritual, esse é o raciocínio de escravo que Paulo está se referindo em Romanos. Então, ou eu tenho um espírito de escravo, e esse espírito de escravo vai sempre fazer com que eu esteja focado no meu desempenho. Se eu tiver os dons, aí eu vou ser reconhecido. Se eu tiver os dons, o meu pastor vai chamar para eu... Esse espírito é um espírito de escravidão que Paulo está denunciando em Romanos. Agora, se eu tiver um mau desempenho, aí se eu não conseguir ter o dom que na minha igreja tem, aí eu estou perdido, aí eu não vou conseguir ser obreiro, aí eu não vou conseguir ser pastor. O problema é que esse tipo de mentalidade reflete a mentalidade de escravo. Isso significa que a sua relação com o Espírito é incrivelmente frágil. Só quando você tiver a relação com o Espírito Santo, se sentindo filho, parte, é que esse tipo de coisa vai sair da sua cabeça. Você vai parar de estar preocupado, porque você sabe que é filho. O escravo, ele obedece por compulsão, porque ele tem que fazer. Eu tenho que fazer. O filho obedece por amor e alegria ao pai. Eu quero fazer porque isso vai alegrar o coração do meu pai. O escravo, ele trabalha debaixo de ameaça, de dor ou de perda, castigo e recompensa. Eu quero uma recompensa, então eu estou trabalhando como escravo. Isso não é relação com o Espírito Santo. De uma forma completamente diferente, o filho, a disciplina não é retribuição, mas é instrução de amor. Então, imagina que seu pai tem um comércio, uma mercearia, você pode trabalhar como escravo, aquela sensação de obrigado, você acorda arrastado para ir ajudar, eu tenho que ajudar meu pai. Sabe aquela coisa, das vezes, filho adolescente que não está nem um pouco interessado? Ou você pode ir trabalhar como filho. Eu não estou indo arrastado, eu quero trabalhar porque eu quero ajudar o meu pai. Então, é sobre um tipo de coração, é sobre um tipo de mentalidade. O escravo, ele está sempre inseguro, porque se ele escorregar, o meu senhor vai me punir. Mas o filho, ele tem segurança, porque ele sabe que se ele errar, o pai vai acolher, vai repreender, vai orientar, mas o pai vai corrigir. O escravo, ele se concentra no comportamento exterior, nas regras, mas o filho se concentra no relacionamento e nas atitudes. O escravo tem de trabalhar, mas não é dado nenhuma honra. Por isso que a gente tem tanto crise de honra dentro da igreja. Você sabe do que eu estou falando? Tem tanta gente com crise de honra dentro da igreja, justamente porque ainda não aprendeu a ser cheio do Espírito Santo. Porque quando a gente é realmente cheio do Espírito Santo, a gente para de ter crise de honra, porque o filho é honrado todo o tempo pelo pai. O pai honra o filho, isso é natural de um relacionamento. Então, uma das minhas provocações para você é justamente começar a pensar diferente sobre ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é parar de pensar como escravo. Ser cheio do Espírito Santo é começar a pensar como filho. E você só vai começar a pensar como filho se você se relacionar de uma forma profunda com o Espírito Santo. Você pode estar na igreja, você pode estar à frente até de um ministério de igreja, mas você pode continuar pensando como escravo. Isso vai continuar deixando você inseguro, isso vai continuar deixando você se sentindo à deriva. Por isso que a gente tem realmente ser cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é mergulhar nessa adoção que é testemunhada por ele. Ser cheio do Espírito Santo não é uma coisa que você vai fazer. Lembra da provocação dos 7 passos? Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa que o Espírito Santo está construindo em você, porque ele se move na sua direção. É claro que você lê, é claro que você busca, mas ser cheio do Espírito Santo é uma coisa que o próprio Espírito Santo, que você já conhece, está realizando na sua vida.
Ser cheio é o próprio Espírito mergulhando você na paternidade de Deus. E é isso que eu queria que você enxergasse com os seus olhos espirituais. Ser cheio do Espírito Santo é quando o Espírito Santo pega você e ele mergulha você no colo e na paternidade de Deus. E você é mergulhado nisso de uma forma tão segura, tão maravilhosa, que agora você perde a mentalidade de escravo. Agora você desenvolve mentalidade de filho. É sobre deixar o Espírito Santo te guiar, mortificar a carne, seguir a liderança do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é experimentar consolo, como eu falei, é experimentar o convencimento da parte dele sobre a justiça e sobre o pecado. É sobre essa maravilhosa experiência de paternidade. Eu quero terminar com Romanos capítulo 8. O finalzinho do capítulo 8 tem uma sequência que é um encadeamento de ideias que Martin Lloyd-Jones chama de a lógica em chamas. Eu acho uma das coisas incríveis. Paulo começa dizendo que ele nos conheceu de antemão. E essa ideia é justamente a ideia de que ele amou e conheceu. São essas duas ideias, conheceu amando. Porque você pode conhecer não de amar, você pode conhecer de saber quem é. Por isso que aquele texto que eu falei de Mateus para você é tão importante para a gente entender ser cheio do Espírito Santo. Porque aquelas pessoas que estavam cheias de dons quiseram se aproximar e Jesus falou, mas eu não conheço vocês, apartai-vos de mim. Então, essa palavra é importante para você, porque Paulo está dizendo aí, então, no capítulo 8 de Romanos, que Deus de antemão conheceu. É um tipo de conhecimento, eu conheço amando, porque você pode conhecer várias pessoas na sua rua, na sua igreja, na sua família, que você conhece. Eu não estou falando disso, eu estou falando de conhecer e de amar, conhecer amando. E o texto bíblico diz que a nossa história com o Espírito Santo, com Deus, começa com ele conhecendo e amando a gente. E depois que ele conhece e ama a gente, ele nos predestinou. E essa palavra predestinou é a ideia muito interessante. Pensa num horizonte. Então Deus olhou para esse horizonte, para esse futuro, e justamente por te amar, ele planejou uma direção para você. Por te amar, ele planejou cobrir você com o amor dele, cobrir você com a glória dele. Então, ele predestinou você para essa glória. E depois que ele predestinou você, ele te chamou. Ser chamado por Deus é um momento onde a verdade ecoa dentro do nosso coração e a gente entende que a gente é pecador, a gente entende o quanto que a gente precisa da presença de Deus. É o momento que a gente entende quem Ele é e quem nós somos e a gente é marcado pelo arrependimento. E depois que a gente é chamado, a gente é justificado, a gente é vestido com a justiça de Cristo, a gente é tratado como filho. A gente não é tratado mais como um escravo, como inimigo. Depois que a gente é justificado, a gente é glorificado. Esse é um encadeamento maravilhoso. E se você ainda não foi impactado, e essa é a minha provocação final para você, se você não foi impactado por essa corrente, eu queria te desafiar. Então talvez você não tenha sido tão cheio do Espírito Santo quanto você pensa. Porque quando você for cheio do Espírito Santo, essa lógica vai queimar no seu coração de tal forma que você vai glorificar a Deus, porque hoje você pode chamar Ele de Pai. Ser cheio do Espírito Santo é a maravilha, é a delícia, é a explosão de contentamento de pecadores, inimigos, que a cada dia são convencidos pelo Espírito Santo que a gente pode chamar Ele de Pai Nosso. Você conhece mais pessoas para que esse vídeo pode ser útil e edificar? Então não se esqueça de inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like. E eu espero você no nosso próximo conteúdo. Que Deus te abençoe.